Então, olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do Vou Te Falar. Hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre as nossas experiências no processo de seleção. Acho que é um assunto aí que interessa muita gente, né? E as coisas boas, as coisas ruins, vamos falar um pouquinho aí, compartilhar todas as experiências que nós tivemos, né? Como vocês já sabem que assistiu o primeiro episódio, quem não, tá aqui no canal, assistam o primeiro episódio. Nós estamos aqui com o Paulinho. Dá um oi, Paulinho. Oi! E o Denis, e eu, né, a Bianca. Se alguém quiser saber Oi. mais, no primeiro episódio a gente fala um pouquinho mais da gente. Então vamos começar, e eu acho interessante a gente começar realmente do começo, né? Que é antes de iniciar um processo, quando as empresas vêm atrás da gente pelo LinkedIn, por e-mail, telefone, por onde eles conseguirem, eles estão vindo atrás da gente. Eu acho que a gente deveria começar por aí. Uhum. Alguém tem alguma experiência aí, por enquanto, nos últimos tempos? Acho que se eu abrir hoje o LinkedIn, vai ter um monte de mensagem não respondida de recrutador. Nossa, isso é uma das coisas que a gente vai precisar falar também, sobre recrutadores e como que a Sim. gente é chamado, para quais tipos de processo a gente é chamado. Isso Nossa. é bem divertido. É verdade, a gente pode criar um tópico depois falando só sobre o processo inicial da seleção, tipo, Nossa. com mais tempo, né? Com mais tempo, vai ser divertido. Sim. Nossa, é difícil, é difícil. Só para vocês terem uma noção, um tempo atrás, a Kit recebeu uma mensagem assim: Olá, First Name. Ah, legal. Ah, Nem o nome a pessoa alterou. que triste, cara. Ó, a Alessandra tá Vergonhoso. online aqui assistindo. Boa tarde. Boa tarde pra gente aí. Eu também Boa tarde, pô. tentar ficar de olho no Olá, chat. Alessandra. Pra mim é bom. É boa tarde, 1 hora aqui. Tá todo mundo. Aqui já, Mas é boa já noite. são 10 horas. Ah, saquei. Ó, Hoje. o Portela aí também. Portela? Quem é Portela? Portela é o camarada aqui. Ah. E o camarada que acho que um dia é bom a gente também trazer pra conversar. Portela tá Boa. na Espanha. Interessante, isso é boa. Mais uma experiência de um Sim, lugar sim. diferente. Quem é Portela? Portela, um camarada meu que joga aqui. Ah, com a tá, gente. tudo bem. É porque o Neto, por exemplo, tá na Espanha também. Eu fiquei Ah, na né? dúvida. Ah, tá. Será que saquei. é esse sobrenome dele? Eu não sei. Não. Sabe? Tipo... Não, mas é uma boa mesmo, é uma boa. E o Portela é de TI, isso aí. Ah. Boa. Bacana. Vamos Mas lá então, então. vamos. Quem vai começar? Quem quer falar primeiro aí? Ixi, Vocês quem quer têm falar muito primeiro? mais experiência com entrevistas e processos de seleção do que eu. Eu posso falar. Vamos colocar, eu vou tentar fatiar. Quando eu comecei, né? A trabalhar com TI, há uns poucos anos atrás apenas. Para os últimos. Porque eu comecei em Brasília, e na época, lógico, foi o estágio, e aí lá tinha alguns portais que a gente ficava aplicando, que era muito famoso na época, que era tipo um Cvil da vida, né? Eu acho que provavelmente hoje o Cvil no Brasil é mais genérico, né? Mas antigamente era muito bom para TI, normalmente a gente aplicava para isso. Nossa, o LinkedIn eu só fui conhecer em São Paulo depois de muito tempo. Depois de Caramba. muito tempo. E aqui na Alemanha, por incrível que pareça, o LinkedIn não é o mais famoso, falando sobre, né, primeiro as portas de entrada para a gente procurar emprego. Então, em Brasília era diferente, né? Era LinkedIn, lógico, que hoje provavelmente vai ser. Era alguns portais específicos, tipo o Info, alguma coisa que a gente tinha em São Cara, Paulo, eu que eu não quando eu lembro o nome. comecei a fazer olhar entrevista, era um sitezinho. Bem ruim. Lembra do vagas.com? Não, antes do vagas.com Não, ainda Mas era. eu não conheço, não. Era um site que as vagas simplesmente estavam publicadas lá praticamente em texto. Isso. E a gente só Isso. entrava, essa aqui eu me interessei. Era um você link pegava bem no meia e-mail. boca com texto e pronto. Era isso. Era isso, cara. Era muito. É que a Bia é mais novinha, né? Vai lembrar Tem mais, disso. tem Bem... 25 anos pra quem não conhece, ok? A Idade. PINFO, o Portela falou aqui, a PINFO, Isso, exatamente. esse. Putz, cara. Foi o portal que eu usei, inclusive, para sair de Brasília e ir para São Paulo. Foi aplicando pelo API. Cara. E aí, Foi aqui de na Altos Alemanha, também. por incrível que pareça, o mais famoso não é o LinkedIn, é da Xing, é uma empresa específica, mas o nome do produto é Xing também, eu até brinco que é o Xing Link. Mas o Xing na Alemanha é muito famoso.
E eles têm também, é legal porque eles têm, dentro deles tem um outro produto que é das avaliações da empresa. Então você consegue ver a nota da empresa, comentários das pessoas que já trabalharam nessa específica empresa, média salarial, tem tudo. E é tipo um grupo que eles conseguiram ter vários produtos, eles compraram vários produtos e facilita, né? Porque a gente consegue ver tudo da empresa e a empresa vê meio que tudo nosso. Ficou meio que os dois lados, sabe? Achei bem interessante. Bacana. E tem. O pessoal usa bastante Greenhouse aí, que ouço falar bastante de Greenhouse por aqui. Greenhouse? Não, mas não é muito pra seleção, mas é mais pra você conhecer sobre a empresa, sobre as pessoas. Basicamente review de funcionários. Tipo, aqui tem Glassdoor. Tipo Glassdoor. Eu falei e o Glassdoor. É Glassdoor o nome aqui. Eu tinha falado, eu acho que eu confundi o nome. Eu falei Green Door, né? Eu acho que é Glassdoor, não, cara. É isso aí, você está certo. É porque ele é verde. Acho que é o Glassdoor. É Glassdoor. E no Brasil também, né? Eles compraram Love Mondays. Tinha Love Mondays pra isso no Brasil e eles estão passando da rapa aí. Sim, só que aí aqui eles usam muito um que o Kununu. Oi? Que é da Xing também. É o Kununu. Legal. É da Xing também. E é esse mesmo esquema de avaliação, só que é tudo como se fosse... Como é uma empresa só, então é tudo bem integrado, sabe? Interessante. Sim. Nossa, eu nem lembro. Acho que minhas vagas... O meu primeiro trabalho na Porto foi pelo vagas.com, que eu entrei como trainee pelo vagas.com. Depois só foi LinkedIn. E aí, claro, o LinkedIn manda para uma outra plataforma, que manda para outra plataforma, que manda para outra, até chegar no site da empresa. mas inicialmente isso foi pelo Porta de entrada no LinkedIn. Nossa, mas eu achei isso um absurdo. Você candidata, aí vai para um site de vagas. Aí você vai e clica no botão, vai para um outro. Às vezes até chegar no terceiro nível, que é o site da empresa. Você fala, devia ter ido direto. Deus. Difícil. Não, é embaçado. E aí, pô, vou falar do meu primeiro processo de emprego. E na verdade, até uma coisa diferente, né? Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, eu ainda trabalhava com meu pai. Uma coisa que acho que verdade. Pouca gente sabe. Eu comecei, na verdade, trabalhando. Enquanto eu tava fazendo faculdade e tudo, eu comecei trabalhando como açougueiro, antes de trabalhar com TI. Faz todo sentido. Eu não lembrava, mas... É bem parecido, mas é isso aí. E aí meu primeiro trabalho foi para fazer um estágio. E eu fui fazer um estágio numa empresa que ela fazia software de automação comercial. E eu lembro até que na época, assim, eu comecei, um camarada meu da faculdade, o pequeno, um cara de 2,5 metros, a gente chamava de pequeno na faculdade, me indicou pra empresa dele que ele trabalhava no suporte dessa empresa, suporte ao cliente. Ele falou, cara, entra lá nessa faz entrevista lá que a gente tá precisando de gente. Aí eu fiz entrevista, tudo chegou no final, eu acho que eu não bati de frente com a... Não bati de frente, aquele negócio tipo... Não deu match? Não deu match com a... Boa. Não deu match com a pessoa que tava me entrevistando, que era a gerente da área. E não passei. E aí eu, beleza, né? Eu até imaginei, nem vou passar, deixa quieto. Também não tava tão preocupado, era mais estágio, tudo. E aí 2 semanas depois me ligaram daquela mesma empresa. Falaram, você não quer vir aqui ver como é que é e virar... basicamente tester, né? Eu minha primeira vaga, meu primeiro trampo foi como tester, estagiário de teste de software, naquela mesma empresa onde eu não tava apto pra atender, mas eu tava apto pra testar. Então beleza, coloca lá, comecei a testar e de lá eu comecei, foi bacana. E foi um processo até bem simples na época. Na época os processos era meio que conversa, tudo, não tinha muito questão de prova, de nada, né? Era... pelo menos no nível que eu tava, não tinha. Tá. Meu primeiro processo foram 5 fases. Foi uma entrevista geral com redação. Depois foi, acho que um negócio psicológico, né? Psicotécnico, sei lá, um teste de qual é o próximo imagem, sabe? Um negócio, triângulo, quadrado, assim. Bola. Um negócio de atenção, era um negócio assim. Depois foi uma provinha de lógica, teve uma prova de lógica, depois uma aula de lógica, depois uma segunda prova de lógica. E no mesmo dia à tarde foi uma dinâmica. E a última fase foi conversar com a coordenadora da área. Eu passei por esse mesmo processo e foi bem parecido. Porque esse processo aí eu nem preciso falar de novo, porque foi exatamente a mesma coisa. Nossa senhora, não aguento mais esse processo não.
Foi um processo bem pesado de trainee, né? Ah, o Portela falou que ele também começou como tester. Aí sim, da hora. Você é dev hoje, Portela? Não lembro, mano. Mas muita gente, né, começa como tester ou suporte. Ou DBA, alguma coisa na lista de negócio. Hoje é na lista de negócio. Ah. Também, é uma das áreas que eu podia ter pulado, né? Eu sei que bastante gente que entrou nesse processo de trainee que a gente passou, e aí eles foram mudando, né? Ou aí você vai pra teste, você vai pra desenvolvimento. Nesse processo aí, eu, no final, acho que, sei lá, por conta do jeito que foi tudo lá, eu fui direto pra arquitetura. Mas aí foi o que eu falei na última vez, né? Foi lá que eu virei arquiteto trainee. Muito louco. É engraçado isso. Mas hoje já mudou totalmente, né? Tipo, meu último processo... Não, meu último processo teve fase pra caramba também. Meu Deus. Depende da empresa. Eu tive um teste, um desafio técnico. Depois eu tive uma conversa com o CTO. Depois eu tive uma conversa técnica com a pessoa de back-end lá, o líder de back-end. Depois eu tive o que mais? Aí depois eu conversei com a PO. Depois eu conversei com o CEO, com os outros Cs da vida, que é o CEO e a CFO. Aí acabou. Aí eu passei e continuei. Mas hoje, quem tá aí entrando, ainda tem uma fase aí no meio, que é tipo um coffee chat com alguém aleatório da empresa, assim. Eu não tive essa parte. Os processos acho que eles mataram. Acho que eles mataram essa parte pra mim por conta do inglês, na verdade. Acho que eles facilitaram. Não, e assim, vocês conseguem lembrar um processo que vocês mais gostaram? Um processo de seleção que vocês acharam mais legal? Não, eu tenho uns processos mais engraçados que eu já passei. Vamos lá. O meu primeiro não foi um processo, porque eu trabalhei pro governo. O meu primeiro eu ganhei a bolsa da faculdade. E aí o governo pagava a faculdade pra mim e eu trabalhava pro governo. Então era meio que essa troca. Essa foi não era bem na área, mas era isso. E já o segundo foi uma conversa rápida. Só que o melhor foi que quando eu estava querendo sair da bolsa, eu estava procurando já na área de desenvolvimento. E aí eu fiz um cadastro, eu não lembro qual era o nome do portal, mas era de coisa de estagiário mesmo, para você procurar estágio. E aí essa empresa, ele chamava para você ir lá, nessa empresa primeiro, as empresas contratavam essa empresa específica, de estagiário, a gente ia lá, fazia o teste, e eles encaminhavam as provas para a empresa, e aí depois a empresa, se gostasse, chamava a gente. Só que, cara, no dia que eu fui fazer essa prova, não sei porquê, me deu um piriri louco na barriga, eu não consegui fazer a prova. E aí eu saí fora e eu queria muito entrar nessa empresa. E por coincidência, um conhecido meu trabalhava nessa empresa e conseguiu que eu fizesse já uma prova direto na empresa. E aí eu fiz uma prova, que era mais escrita na época mesmo, tipo, coisas básicas do Java, como era estagiário, então orientação a objeto, fazer algumas consultas básicas no banco de dados, parará. Aí fiz essa prova, aí fiz uma entrevista técnica bem mais ou menos, e a última etapa foi, eles me deram um arquivo Excel, e eu tinha que desbloquear o arquivo baseado numa lógica, sabe? Então, eu tinha que achar a senha para desbloquear o arquivo Excel. Aí, se eu desbloqueasse o arquivo, eu escrevia meu nome e fechava o arquivo e aí eu estava contratado. Esse foi o processinho do meu estágio. Caramba! Bacana! Mas foi interessante, mas eu já tive processos bizarros, que foi uma conversa só com o gestor, e como ele sabia que eu ia saber muito mais do que ele sobre a área que eu ia atuar, foi uma conversa, ele falou, cara, minha conversa contigo é só saber se você tá afim, se você tiver afim, você tá dentro. E foi isso. Caramba! Mas o cara conhecia você alguma coisa ou ele conversou com você e... Cara, na verdade, ele conhecia as pessoas que me conheciam, porque a área de TI é isso, né? Sempre tem pessoas que conhecem pessoas, e ele é uma pessoa que conhece muita pessoa, então... Tem o lado bom disso, tem o lado ruim, né? Aí ele conhecia alguns gestores que eu já tinha trabalhado, alguns desenvolvedores, e ele me chamou para conversar e falou, cara, eu só preciso saber se você tá afim ou não, se você vai botar bastante energia, porque a gente está construindo algo novo e vamos precisar aí de um gás, e foi isso. Mas também não é o estilo de processo que eu mais curto, não, para ser sincero. Sim. Eu não tenho um processo que eu gostei mais, mas
o meu último processo, na verdade, eu gostei não por o processo ser espetacular, o melhor processo do mundo, não. Mas porque pela atenção que foi me dada durante o processo. Então, depois de cada fase, o CTO vinha, conversava comigo, falava, dava feedback, sei lá, sempre tentava deixar atualizado o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Então, eu gostei, né? Porque tem uns que fala com você uma vez e some. Sim. Aí, depois de um mês, te dá uma resposta, isso te dá uma resposta. Né? Então, eu gostei por conta da atenção. Agora, um que eu achei um pouco ruim, e para mim não foi tão zoado como para um colega nosso, foi para uma empresa aqui de Portugal, que eles te perguntam a pretensão salarial, te perguntam quanto você recebe atualmente. Aí o processo foi uma conversa com o RH. Uhum. Minha internet falhou? Sendo baseada no seu desafio e depois um live coding. Eu acho que a minha internet tá falhando ou a de vocês. Só um segundinho, pessoal. Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos, acho que foi aqui. Ah, foi aí? Sim, eu acho que a internet deu uma zoada. Ah, beleza. Tem gente conectada. Desconectem todo mundo. Ah, pronto, resolvi. Beleza. Beleza, o Portela respondeu aqui que a dele tá ok. Desculpa, Bia, eu perdi tudo que você tava falando, eu acho que parece... Não, eu falei... vamos lá, eu falei que tem um... Para no processo zoado que foi ruim e o motivo que aconteceu com seu amigo. O processo foi ruim, né? Comigo também não foi tão ruim. Teve um amigo que fez na mesma empresa, foi pior ainda, porque eles perguntam inicialmente quanto você ganha e qual a sua pretensão salarial. Uhum. Aí foi um desafio técnico, um challenge, né, que eu tive que desenvolver. Uhum. Primeiro foi a entrevista com o RH, depois esse challenge, depois uma entrevista de 2h30 técnica, em cima do seu desafio, e mais live encoding, que eu já odeio live encoding, beleza? Então, e aí, depois ainda tinha mais uns 3 ou 4 processos. Só que aí, nesse momento, a mulher do RH veio falar comigo, falando qual era o range salarial que eles tinham. E nem batia o que eu pedia, não batia nem o que eu recebia. Eu passei metade do processo pra nada. E você chegou a perguntar... caso de um amigo que foi pior. Antes Eles não falam. Eles depende da vaga, depende do perfil, depende de 50 milhões de coisas antes. Aí esse amigo fez na mesma empresa, ele passou pelos todos os processos. A minha sorte é que a menina do RH veio conversar comigo antes. Ele passou por todos os processos. Todo o processo perguntavam qual era a pretensão dele. E chegou na hora de dar a proposta, deu tipo 2/3 do que ele ganhava atualmente. Isso aconteceu com o Portela falou que ele teve péssimas experiências em Portugal também de processo de seleção. Em Portugal, eu tive vários amigos com esse mesmo problema. Você dá a pretensão, faz todo o processo, que é demorado, várias etapas, e no final eles vêm com uma proposta muito abaixo até do que você recebe, não faz sentido algum. Não, e aqui é complicado os processos, principalmente para consultoria. Por quê? Vem mensagem colada aqui. É assim, olhamos o seu perfil no LinkedIn e temos oportunidades para você. É assim, genérica. Aí você fala assim, tudo bem. Aí, pode compartilhar seu telefone? Olha, antes de compartilhar, eu queria saber qual é a stack, qual é o range salarial. Já pergunto tudo, porque se não bater com o que eu quero, eu não vou mais perder meu tempo. Exato. Não, porque isso depende do seu perfil, das tecnologias que você já trabalhou, da sua experiência. Você falou que leu meu LinkedIn. Como você não sabe essas informações? Então, tipo, é ruim. Você me disse que aqui precisa muito melhorar. E aí eles choram. Porque os desenvolvedores não respondem a gente, não sei o que lá. Olha a qualidade. Então, isso é bem complicado mesmo, cara. Tem muita gente que reclama e que falta gente pra contratar e que as pessoas não querem participar, mas tem os processos que são bem ruinzinhos mesmo. São. E é uma das coisas que a gente até já comentou, e todo mundo que trabalha nessa área sabe, né? A gente às vezes recebe algumas vagas que não faz sentido nenhum. Cara, isso aí nem dá pra comentar, senão a gente, nossa... Não, e o pior é que é assim, ó. Exato, é tipo assim, viu seu perfil perfeito, não sei o que lá, bate com nossas vagas, tô com uma proposta em OutSystems. Aí eu nunca nem vi OutSystems. Antes de vir para Portugal, eu nem sabia que existia OutSystems. É que aqui não, lá em Portugal, não tô em Portugal no momento, mas lá em Portugal é muito comum OutSystems. E como meu perfil é perfeito para OutSystems? Alguém pode me explicar? Já peguei um outro que, nossa, sério, a entrevista foi péssima. Era uma consultoria, logo quando eu cheguei aqui em Portugal. Um pouquinho depois que eu cheguei aqui em Portugal, fui conhecer o mercado, ver as consultorias. Aí,
todo mundo sabe, né? Que eu comecei com Java, até na Porto era Java. Quando eu saí da Porto, fui pro mundo JavaScript. Ok. Ai, droga. Aí fui pro mundo JavaScript. Isso daí todo mundo. Quem vê meu currículo sabe. Eu entendi. Qual é a treta. E aí o que acontece? Aí o cara veio falar comigo. Não, mas você só tem. Acho que foi em 2017, 2018. Você só tem 2 anos, 3 anos em JavaScript. Como se fosse uma coisa diferente. Eu sim. E tenho 8 em TI. Não, porque é como você dá uns exemplos absurdos, sabe? Tipo, não, é a mesma coisa que eu agora querendo pra TI, sem que ele era recrutador. Eu, não é a mesma coisa. Tipo, mudou a tecnologia. Cara, pra mim, pra você mudou tudo. O Aí ele recrutador falando nisso é ofensivo. Chega a ser ofensivo. Mano. Não, e pior de tudo. Eu descobri depois que a pior consultoria é de se trabalhar em Portugal. Quem quiser dicas de não entrar nela, depois me procure. E aí, tipo... Mano, sério, aí ele começou a fala bem da empresa. Não, porque aqui eu dou... Falando bem dele, na verdade, não é da empresa. Aqui eu dou treinamento de sei lá o quê. Eu também dou na minha empresa de Node. Tecnologia que eu tô aqui há menos tempo, né? E não, aí começava a falar e eu assim... Cara, esse negócio de dar treinamento também é uma coisa assim que é overrated. Que é tipo muito superestimado, cara. Porque você lembra, Bia, que a empresa onde você fez estágio onde você fez um programa de trainees, eu fui uma das pessoas que foi o treinador. E, cara, isso mesmo que eu tava falando. Sal de Paulo Verzini. Péssimo. E eu, cara, vou te falar que eu sabia bem básico. E passei o treino. E aí, no pior de tudo, no meu treino, no meu programa de trainees, desse mesmo que você foi, quando era pra gente ter aula, o nosso instrutor faltou. Quem deu aula pra minha turma fui eu. Meu Deus, Porque eu tinha trabalhado 5 meses antes. Tipo, durante 5 meses antes de entrar no programa de trainees, eu tinha trabalhado com isso. Isso é meio superestimado mesmo, só pra ter uma noção. Quando eu tava numa empresa anterior aí, eu tava querendo aprender algumas ferramentas para DevOps, pra parte de infra e deploy e coisa do tipo, na verdade. Automatizar essa parte. E aí, eu queria que meu time também aprendesse, né? E aí eu passei, como eu era a líder do time, eu passei o curso para todo mundo. Só que aqui em Portugal, o curso é absurdo, é muito caro. E o conteúdo, sério, é muito inferior do que o conteúdo no Brasil. Muito inferior. Aí eu passei um do Brasil, falei assim, olha, conversa com esses caras, vê se tem online, porque vale muito a pena. Né? Aí a menina do RH foi e me passou um de Portugal. Aí eu olhei o valor e falei, não, mano, tá muito caro, não aceito, o conteúdo não dá nem tipo, 1/3 do outro conteúdo que sairia muito mais barato, não aceito. Mas vocês vão pagar isso pra todo mundo? Ah, não, a ideia é você fazer e depois passar o curso. Eu sei 0. Não é porque eu fiz um curso que eu estou apta a dar esse curso depois, gente. Olha as ideias do povo. Já passei por isso. Já passei por isso também. Ah, não, você vai fazer o curso, depois você ensina pra todo mundo. Brother... Tem curso que a gente sabe, às vezes, teve um lugar que eu trabalhei onde a gente fazia bastante curso e putz, era sensacional. Mas tinha muito curso que realmente não me interessava, ou em épocas que eu tava muito cansado. Eu dormia nesses cursos. Eu dormia, eu não conseguia aguentar, cara. E foi bem na época que a gente tava aprendendo bastante coisa eu acho que o Denis também trabalhava com a gente na época de OSB. Muita coisa de OSB. E, putz, cara, principalmente com Beeple. Nossa, quando eu vi Beeple, eu falei, cara, não. Vou dormir, falou. Eu sei que eu não vou mexer, não vou pôr a mão. É bem isso, é difícil. E aí agora falando de curso, eu tenho uma questão para as entrevistas. Certificação e faculdade. Quando vem, tipo, quando alguém chega a perguntar para vocês sobre faculdade ou certificação nas entrevistas? Não no recrutamento, mas que nem quando eu vim para a Alemanha. Porque você precisava, né? Como eu precisava por conta... Não, aí ia ter os 2 processos que eu falei no outro vídeo, que é a parte do Blue Card, do visto só para trabalho, que é o Work Permit. Então, dependia do que eu tivesse para ver como que a empresa ia me ajudar no processo, entendeu? Se ela precisaria correr atrás de algum outro documento ou se eu ia ter que correr atrás de outro. Aí, nesse ponto, foi a pergunta da faculdade. Agora, certificação, para ser bem sincero, como eu que trabalho com Java,
há muito tempo, a de Java é uma das... Para quem trabalha com Java há muito tempo, a certificação de Java é a coisa mais inútil que tem. Como diz a menininha, é uma perda de tempo. Cara, não vale a pena. Exatamente isso que eu ia falar. Eu tava até com medo do que você ia falar. Nossa, eu pensei que você ia falar, é a coisa mais importante que tem. Eu falo, mano... Não. É que eu quero falar, pra que serve o papel de certificação, eu não posso falar aqui. Ele não pode falar. Mas assim, cara, nunca fui perguntado sobre certificação. Nunca precisei de certificação em lugar nenhum. E a certificação é um negócio que morre muito rápido, cara. Muito rápido. Tá sempre mudando muito, principalmente depois que Java mudou pra Oracle. Então, e se você não trabalha com aquilo todo dia, não vale a pena. Uhum. A prova foi que teve uma época aqui que eu tava querendo aprender um pouco mais de AWS. E aí eu falei, nada melhor, eu vou fazer a certificação de developer, porque eu nunca... Já tinha feito algumas brincadeirinhas, mas nunca tinha trabalhado muito, e aqui eu ia precisar trabalhar mais efetivamente, então vou estudar para isso. Aí estudei pra caramba para certificação, fiz algumas aulinhas online e tal, estudei, e aí fiz uns testes, não da certificação, mas por outras empresas, só para validar se eu sabia ou não. E aí passei nos 3, 4, aí na hora de pagar a certificação, sabe quando dá aquela dor no coração, tu vê o preço da certificação? Falei, não vou pagar agora não. É quando eu troquei de empresa, que eu falei, agora eu acho que dá pra me pagar, e já tinha conteúdo diferente. Cara, e assim... E muita coisa diferente. E até você assim, foi coisa de nem 6 meses. Foi nem 6 meses, mudou o conteúdo. Sim. Não. Não, e pra você ver uma realidade, por exemplo, do Brasil, até mesmo o profissional de TI do Brasil não ganha pouco, ele ganha mais que alguns profissionais, mas mesmo assim, a realidade do valor disso, você pagar $400 por uma certificação que vai durar pouco tempo, pô, $400 hoje, cara, 5 mil reais, não, 5 mil reais, 2 mil reais? É isso? Deve ser isso aí, né? Praticamente isso. É vezes 5? Cara, 2 mil reais pra durar 6 meses e talvez te ajudar em processo seletivo? Acho que não ajuda. Pra não falar, me perguntaram, eu tive uma entrevista, até hoje, do tempo que eu tava aqui em Portugal, que me perguntaram da faculdade. Ele falou assim, eu vi que você não finalizou a faculdade. Por quê? Eu escolhi trabalhar na época. Ele, mas você não quer terminar agora? Eu, pra quê? Eu já tenho experiência, eu vejo coisa muito mais atualizada do que eu estaria na faculdade, pra que voltar pra faculdade agora? Faz sentido. Eu concordo com isso. O que eu me preocupa só em relação à faculdade, até com a faculdade que eu tenho uma faculdade de 2 anos e meio, é que em muitas coisas, por exemplo, entradas em países, igual para entrar aqui, como eu não tinha faculdade de 2 anos e meio, de 4 anos, eu tive que comprovar de alguma forma. Que aquela coisa, aí você comprova por experiência. Mas eu acho que se não tiver nada, eu acho que dificulta muito mais o processo. Mas depende do país. Esse tipo de coisa. Na verdade, depende do país não, né? Estados Unidos. Mas a Alemanha também não tem uma pegada assim, não? Você consegue sem. Não, aí você consegue comprovando com experiência de trabalho. Exato, é um outro visto. Reino Unido, né? Inglaterra. É um visto, você consegue com pelo menos 5 anos de experiência. Normalmente, os países têm tempo de experiência. Tanto que, só pra você ter uma noção, quando um amigo nosso estava falando pra Austrália, ele tem faculdade e tem experiência. Então, sei lá, ele tinha faculdade e pós. Então, era 3 anos de faculdade, que era uma técnica, e acho que 1 ou 2 anos de pós. E o tempo de experiência, que ele já tinha, sei lá, 5 anos, por exemplo. Se você somar, ia considerar... Não, acho que ele tinha 7 anos de experiência. Ia considerar 12 anos. Não, o tempo somou. Então, no final, ele ficou com 7, que foi o tempo maior. Porque o tempo que ele estava trabalhando enquanto estudava, não considerou. Porque era um ou outro. Entendi. Então, é que os Estados Unidos pega pesado com imigração no geral, então... Aqui a única diferença que não é gritante nenhuma é porque para pegar o visto permanente na Alemanha, quem tem Blue Card tem algumas vantagenzinhas, mas nada de super especial. É tipo para pegar com tempo reduzido, só isso. Saquei. Mas tu pode renovar, por exemplo, quem tem o Work Permit pode renovar e depois já pode pegar o permanente. Não é nada tão, muito absurdo, sabe? Mas isso eu falo porque eu tenho experiência, né? Eu tenho, querendo ou não, 10 anos de experiência, mas para quem não tem experiência, depois a gente faz um vídeo que a gente discute esse assunto. Ok? Voltando para o processo de seleção. Eu tenho uma questão técnica. Vamos lá. Tipos de processo de seleção. O que vocês preferem? Ok? Sim, Nós temos. Vou dar as opções. Nós temos
quando a pessoa faz um challenge code, certo? Que passa algo para você resolver na sua casa e entregar depois, certo? A gente tem entrevistas que não tem nada disso, é só um bate-papo, que nem minha empresa, umas empresas anteriores comigo, era mais bate-papo que eu tinha que fazer com o pessoal, não tinha, eu já tentei colocar challenges e nunca ia para frente, porque o RH nunca passava para os caras os challenges antes de fazer a entrevista comigo. E nós temos também live coding. Uhum. E tem outro, tem o Hacker Rank da vida. Hacker Rank. Agora, pera. Antes da gente começar a responder tudo isso. Porque são vários assuntos bacanas. Deixa eu só dar uma voltada pro chat e a gente já volta aqui. Ok. Eu acho que teve bastante coisa que eu deixei pra trás aqui, que acabei passando, a gente tava conversando. Mas Márcia deu boa tarde aqui, que a gente não respondeu. Boa tarde, Márcia, a gente te viu aqui. Olá, Márcia. E a Alessandra falou que no Brasil, vaga de estágio pedindo 3 anos de experiência e isso outras coisas também que a gente vê bastante coisa aparecendo aí. Sim, é muito comum. Trainee precisa de X de experiência, estagiário precisa saber programar em Java, .NET, JavaScript, saber Kubernetes, saber AWS, saber todas as clouds, saber Microsoft, saber Google, saber tudo. Sensacional. E tem uma pergunta... Mais que eu, tem. Isso. Tem uma pergunta da Alessandra aqui do lado do YouTube também, que perguntando se voluntário e freelancer conta como essa experiência em Portugal. Tá. A experiência em Portugal, vamos dizer assim, se você precisasse para comprovar, para vista, alguma coisa, tinha que ter algum documento falando que fez isso. Se tiver esse documento, serve como experiência. Mas o visto de Portugal é muito mais fácil. Então, que nem, eu não tive que mandar absolutamente nada falando que eu tenho experiência, né? Então, tipo, tem visto de Portugal. Se a empresa tiver o Tech Visa, por exemplo, que se a empresa falar que você está certificado para essa vaga, você está certificado para essa vaga. Uhum. Então, é muito isso. Tipo, depende do tipo de visto. Se não, aí teria que ter um documento de alguém assinado que você trabalhou durante esse tempo com isso, essas tecnologias, para você conseguir provar. Bacana. Mas pode ser um documento, tá? Não precisa ser nosso de uma empresa XPTO. É freelance? Faz um contratozinho e... O contrato, no Brasil, freelance, acho que tem umas coisas de declaração de imposto também, de como entrou e tal. Sim. Acho que tem alguma coisa... Uma nota fiscalzinha. Isso. Bacana. Mais algumas coisas aqui. O Portela tinha comentado que uma entrevista que ele... Um processo que ele fez, ofereceram 50% do que ele recebe. E ainda falou, isso é o máximo que dá pra pagar. Nossa. Em Portugal isso, né? Em Portugal. Nossa, mano, eu fico puta aqui. E o Sr. Fidelis falou aqui que ele já fez entrevista no processo back-end Node. Puta, beleza, tudo. E chegou no dia de trabalhar, front Ionic e back PHP. Meu Deus, cara. Nossa, e a frustração que tu fez todo o processo, fechou o contrato. Não, e às vezes quando você tá mudando, e uma das coisas que aconteceu comigo, quando eu tava mudando de um lugar que eu tava há 8 anos, eu queria mudar mais por trabalhar com coisas novas, de pessoas diferentes, mas evoluir tecnicamente. Uhum. E se você tá mudando com esse intuito e chega num lugar e acontece isso, cara, é um negócio que praticamente tá te pedindo pra ir embora. Desanima. Você fala, não, e é um red flag grande pra essa empresa e, total. Cara, já avisa pra geral, depois repassa o nome pra todo mundo. Essa não compensa, não. O Humberto aqui também comentou no YouTube... desculpa, você ia falar? Depois eu falo no comentário. Não, pode falar. O Humberto comentou aqui no YouTube que ele tá num processo... Ele tá em Portugal... Conseguiu entrar agora na área de TI e as seleções dele ali sempre pediram documentos. Mas aí é diferente. Ele veio para Portugal, não só isso, né? Ele, pelo que eu entendi, ele tá em Portugal, né? E só agora ele conseguiu entrar na área de TI. Então ele já estava em Portugal quando ele tentou entrar na área de TI. E aí, normalmente, as empresas pedem um visto que dê para trabalhar. Entendi. Que dê direito a trabalho. Ou a manifestação de interesse, ou empresa aberta, né? Atividades, ou o próprio AR, porque tem empresa que aceita, contrata, dá um contrato e você faz a sua manifestação de interesse para poder pegar a documentação, e tem empresa que não, você precisa ter esse documento e pronto, senão não contrata. Bacana. Então, beleza. Vamos lá àquelas opções que você tinha falado agora. E aí depois a gente volta a olhar aqui o chat de novo, dá mais atenção. Vamos lá, o que vocês acham que tinha que ter num processo de seleção legal? O que a gente acha de cada uma dessas coisas? Como que vocês querem fazer? Então,
Não, Eu odeio eu vou dar... live coding. Já vou falar. Odeio. Você já quer começar pra ir pra porrada, direto. Eu não gosto de aplicar e não gosto de fazer. Não, péssimo. eu acho que o pior de tudo pra mim é HackerRank. Ah, Pra mim, o pior é não. HackerRank. Pra mim, o pior é HackerRank, pra mim é provinha de universidade. Ok. É algoritmo de quem tá começando na faculdade e não prova nada se o cara é bom o suficiente para as tecnologias e para as coisas que precisa na empresa. Sim, mas muitos live code é igual. É muito algoritmo de Ah, faculdade. não, é porque os live code que eu fiz foi resolver coisas tipo... Problemas da empresa. A empresa tem coisa X, aí eles colocam alguma falha. O live code tem 2 duas coisas que podem acontecer. Pode ser um live code sobre algum assunto relacionado à empresa. Exato. E pode ser alguma coisa que é um assunto HackerRank. Faz um algoritmo de sortear e exibir as 3 primeiras pessoas. Eita, ia falar palavrão. Fala, não tem problema. Mas assim, sobre live code em geral, eu tenho sentimentos misturados sobre ele. Eu também. Porque assim, eu acho que é uma coisa legal no sentido de você estar conversando com uma pessoa e entendendo como que ela tá pensando para resolver um problema. Mas... Só que tem um problema, é você ficar interrompendo a pessoa enquanto ela tá fazendo e perguntando por que ela tá fazendo aquilo. Não. Depende de do entrevistador. Mas vamos olhar pelo lado do entrevistado agora. Já falo do entrevistador. Mas olhando do lado do entrevistado. Puta, você vai chegar, vai ser entrevistado por código, com alguém olhando o seu código. Exatamente. Tem toda aquela pressão que já te faz fazer pior. É muito normal. É um nervosismo a mais. É um nervosismo. Porque quando você tá participando de um processo de seleção, você já tá um pouco nervoso mesmo e querendo passar, né? A não ser que você, tô fazendo isso aqui só pra me divertir, beleza, só pra ver como é que é e como é que tá funcionando. Se passar, passei, se não passar, ok. Um outro Raramente tipo é o caso. Raramente é o caso. Quando você tá procurando, você tá querendo entrar, e quando você tá num estágio que é um live code desse, você já tá talvez um pouco mais à frente. Já passou da conversa com o RH, você já tá gostando e já tá com muita vontade. Mas olhando não, mas vamos continuar com o entrevistado. Com o entrevistado, beleza. O pior ponto, que eu ainda tenho esse problema, mas aí são coisas pessoais. Uhum. Quando eu tô com um determinado problema para resolver, primeiro eu preciso focar, entender, eu faço e vou refazendo e vou melhorando. Então, sei lá, eu tenho que fazer uma ordenação. Eu faço de alguma forma, olho aquilo e vou tentando melhorar. Certo. Só que tem o outro lado que às vezes tá muito agoniadinho. E aí ele fica perguntando, mas por que você tá fazendo isso? Mas não é que ele tá agoniado. Depende de como o cara tá te entrevistando, né? Mas é porque às vezes ele pergunta, porque tipo assim, nos live code que eu já fiz, a pessoa fala assim, vai fazendo e falando o porquê, ou vai falando o que você tá pensando. Porque o live code não é pra você saber se você resolve o problema, mas é pra saber como você pensa. E se você não fala nada, eu não sei como você pensa, eu só vi você escrevendo um código, entendeu? Não, mas a ideia é essa. Você pensa baseado no código. Existe todo um receio também da pessoa. A pessoa que tá fazendo escrevendo live code tá muito preocupada se ela tá fazendo. E assim, eu me preocupo, como a gente já é mais antigo, vai na área, a gente sabe que tem pessoas que têm preconceitos com formas e formas de programar. A gente tem os nossos preconceitos com uma forma ou com uma outra, se a vírgula tá pra baixo ou se ela tá na mesma linha. E eu, se eu tivesse sendo entrevistado com live code, eu estaria preocupado com isso. Putz, o que essa pessoa quer ver, entendeu? E se eu tô usando, por exemplo, é um daqueles problemas HackerRank, se eu tô usando uma linked list ou se eu tô usando um array list para resolver um problema. Não sei como a pessoa quer. A pessoa, ela quer... Então tem tudo isso que você tem que estar preocupado e aí entra... Enquanto uma pessoa tá te perguntando. Isso. E aí entra muito também no dia que a pessoa tá entrevistando e no dia que você tá. Porque às vezes o que eu acho que eu faria numa entrevista dessa, eu falaria, olha, eu posso resolver isso dessa forma, isso aqui eu acho que é um bom caminho. Eu conversaria antes de começar a desenvolver, antes de começar a codificar, eu codificaria falando qual é a minha linha de pensamento. Se eu lembrar de mais de uma opção de fazer, mais de uma forma de fazer, eu conversaria sobre isso. Olha, eu posso fazer isso dessa ou dessa forma, e o meu racional agora para resolver isso dessa forma
é porque eu quero mais performance nisso, ou é porque eu quero mais menos consumo de memória, sei lá, coisas desse tipo, entendeu? Talvez isso ajude a tirar um pouco desse preconceito, desse bias, né, que as pessoas têm do que elas estão entrevistando. Mas Porque, mesmo tipo, assim... é complicado, porque, tipo, às vezes tem várias formas de você resolver o mesmo problema. Uhum. Se você não compartilha o porquê você está resolvendo daquela forma, é difícil, tipo, a outra pessoa talvez não resolveria daquele jeito. Mas pensa que se você fizer um projeto e vão te perguntar Entendeu? sobre aquele projeto, tu vai justificar depois de já estar feito. Mas Sim, mas porque você já fez antes, não porque... Exato, mas é isso que eu tô falando. O que eu faço normalmente em qualquer coisa, principalmente quando é algoritmo, que é os que eu menos gosto, e por isso que eu não gosto de HackerRank. Eu coloco os comentários dos processos, então, sei lá, colete 10 nomes, pegue todas as pessoas com a letra A, sei lá, faça o nome ficar reverso e ordene alguma coisa. E aí eu coloco os comentários sobre cada parte do processo, o que pode ser feito primeiro. Legal. E aí eu construo o que vai ser feito e depois eu tento melhorar. Só que eu já tive coisas muito positivas, que foi justamente a pessoa entender o que eu estou fazendo. E enquanto eu terminava um processo, a gente conversava, aí beleza. E outras que não. Eu estava começando a escrever tipo uma variável e ela já perguntava, mas por que essa variável? E aí já quebrou tua linha de raciocínio. Depende muito do entrevistador isso aí. Isso é um negócio muito perigoso que as empresas não deveriam levar como uma solução para tudo. Eu sou a favor, eu sou muito mais a favor do challenge. Você desenvolve e depois a gente discute em cima. Né? No meu caso, eu participo das entrevistas de back-end da empresa, e aí teve gente que pediu live code. Foi um pedido deles. E a maioria que pede não passa. Então. E aí, no live code, eu queria saber o porquê ela estava fazendo daquela forma. Porque senão ela ia fazer, e aí ia gastar metade do tempo, porque era um negócio mais complexo de se fazer, ia gastar metade do tempo para depois ela explicar, para depois e acabar na entrevista. Então a ideia vai desenvolvendo, eu não vou perguntar, mas se você for desenvolvendo falando, eu não tenho por que perguntar, entendeu? Se você falar assim, vou criar aqui uma variável para ir, se você for falando o que você estiver pensando, não tem por que a Mas mesmo assim, tem gente, e aí tem muito a ver com o perfil. Mas é perfil também. Da pessoa. Às vezes exato. A pessoa ela tá quieta e precisa estar quieta para pensar, e o entrevistador tem que ser. Tem que entender. Tem que ter experiência suficiente para saber que tem pessoas que são dessa forma. Mas também tem outra questão. Às vezes, a vaga que precisa ser preenchida, ela precisa ser de forma A ou B. E aí eu vou falar um pouco do lado do entrevistador. Não, aí vamos só colocar um lado que eu acho que o único ponto que eu posso concordar, o único que o entrevistador pode parar, é se a empresa ela trabalha muito em par. O único. Se a empresa trabalha muito em par, então a pessoa, enquanto está resolvendo, ela tem que estar conversando. Porque se for só uma pessoa codificando, não adianta nada. Não isso, mas aí depende da vaga que quer preencher. E é nesse ponto que eu cheguei. Porque assim, eu há pouco tempo eu fiz bastante entrevistei bastante pessoas com live code, inclusive. Eu lembro. Gerou uma discussão sobre live code. Não foi por escolha minha. E até pra clarificar, eu prefiro 1000 vezes o challenge do que fazer live coding. Até mesmo porque eu gosto de conversar com as pessoas mais calmas, menos apreensivas. Mas assim, vamos lá, sobre o live code, sobre entrevistar e vagas, de como é a vaga da empresa, né? Às vezes eu tô entrevistando para um time que é um time que precisa que tenha alguém que resolva muito mais rápido, ao invés de ser aquela pessoa que fica pensando muito, com bastante receio de fazer certo. E às vezes... Faz de qualquer jeito. Às vezes faz e resolve, codifica. Não quero saber como você tá pensando. Eu quero que você codifique. Isso tem, às vezes, vagas que precisam ser preenchidas dessa forma. Eu já vi vagas para outros times, que precisavam ser preenchidas por pessoas que fossem aquelas pessoas mais calmas, que param, pensam em todos os cenários e que entregam uma coisa sem problemas, saca? Provavelmente vai ser mais devagar, talvez 50% mais lenta do que aquela outra pessoa que faz rápido, entrega rápido. Mas vai ser mais efetivo. Vai ser mais certeira. E assim, vamos pôr num cenário onde pode ser que seja melhor uma pessoa mais rápida e que converse menos e que só atire.
Uma pessoa que tá resolvendo bug. Puta, tem que resolver bug, atira, resolve e pronto. Agora, uma pessoa que tá trabalhando junto com um analista de negócio, junto com um product manager, e precisa conversar, pensar, ajudar um product manager a pensar em cenários, essa pessoa precisa ser uma pessoa que é mais centrada, pensa mais, entendeu? Isso falando pro lado de dev. E isso tudo dá pra você pegar no live coding, mas uma coisa que eu costumo fazer com live code, cara, eu não estou preocupado necessariamente com o resultado final, se esse código vai funcionar. Eu quero saber qual é mais o seu processo, seu thought process, a sua forma de pensar para chegar nisso. Então, isso pode ser uma coisa legal de abertura de um live code, entendeu? Que diminui um pouco essa apreensão. Porque, assim, eu sei que se eu fosse fazer um live code hoje, eu ficaria apreensivo mesmo. É óbvio. Cara, todo mundo fica. E tem... Eu odeio. Eu odeio fazer, eu odeio aplicar, eu não gosto. Sim. Cara, é complicado mesmo. É difícil. Pra mim, eu acho que não é live code, mas um processo que eu passei interessante. Eu fiz um challenge, né? Eu fiz uma provinha e tal. E aí eles me chamaram pra gente debater sobre a minha solução, o que eu fiz e parará. E depois de ter... gostei do que você falou, beleza. Só que eu tenho um desafio pra você agora. E aí eu preciso que a gente converse pra juntos chegarmos numa solução. E aí não é código. É tipo, sei lá, vamos... Eu não lembro o específico cenário, mas vamos supor que é escola virtual que tinha só 100 alunos e a escola vai crescer para 200 mil alunos e a gente tem que colocar foto, perfil. Como que a gente pode melhorar a arquitetura do nosso projeto para entregar com mais performance, para o sistema funcionar como era com 100 e funcionar agora com 2.000? Como que a gente pode chegar numa solução? E aí a gente vai conversando em possíveis cenários de como que a gente pode evoluir. E conversando, eu tenho uma pergunta sobre isso. Conversando. E aí eu acho mais da hora. Por quê? Sim. Porque não é só a minha opinião. Eu vou falando e aí eles vão debatendo. Dia. Porque às vezes eles também... Exato. É o dia a dia nosso. E aí eles vão debatendo e vão pensando, talvez isso faça sentido. E aí, às vezes eles dão uma opinião. O que você falou faz sentido, mas se a gente fosse por esse lado aqui, o que você acha? E aí você vai debatendo. Isso não é um live code, mas é uma resolução de um problema on time, sabe? Naquela mesma hora e sem precisar ir para casa, pensar nem nada. Aí eu já acho da hora. Eu tenho uma questão. Você acha que, tipo, um processo para um júnior poderia ser igual de um sênior? Não, nesse caso? Não tem como. Porque a maioria das empresas fazem isso, né? Então, vamos lá. Eu acho que geral para todo mundo. O processo não... ele não precisa ser... A questão não precisa ser diferente. O resultado esperado tem que ser diferente. Tem que ser diferente, exato. Porque assim, você pode dar a mesma pergunta, mas você espera um resultado diferente e talvez você, para um sênior ou para um lead, você faz perguntas ou adiciona coisas subsequentes. Terminou isso? E se você quiser melhorar isso? E se você quisesse desenvolver isso de outra forma? Que é uma coisa que eu faço. Tem algumas coisas que eu aplico para pleno e para sênior. E para sênior, eu dou uma dificuldade um pouco maior em alguns cenários. Olha, esse cara aqui, se você não pudesse usar kill, o que você faria? Tipo... é uma coisa bacana. E só pegando um pouco nesse ponto aí, o processo, e até uma dúvida minha, o processo de seleção lá do front-end geralmente pode ser live coding ou challenge. Qual que é o mais comum de se ver? Se for aqui em Portugal, eu vejo muito ser challenge. Até para ver a parte de layout, mas tem algumas empresas que tem o challenge e na hora perde o live code, mas olhando o código mesmo, não o visual. Mas é coisa bem, bem básica, assim. Eu acho que a maioria é challenge, até para conseguir ver, né? Porque é difícil alguém criar uma página toda bonitona, estilosa, com CSS ao vivo, né? Sim, tem que não saber, é impossível, eu sei que tem gente muito boa com CSS, não é meu caso. Mas aí você tá procurando um designer ou um front-end developer? Depende. Cara, mas isso depende. Porque, tipo assim, vou te dar um exemplo. Um pessoal do back-end, ele poderia fazer a parte
de integração, de coisa do tipo do front-end. Mas ele nunca faria a parte visual do front-end, por exemplo. E aí? Foi quando eu fiz, quando eu desenvolvi algumas coisas de front-end aqui, cara, a minha conversa, eu tinha um designer que trabalhava comigo, olha, cara, eu tenho que fazer isso aqui, como é que eu exibo isso? Ele, deixa eu pensar, ele pensava, conversava também com o Product Manager, e aí, nessa decisão, ele falava, tem que sair assim. Quando ele mostrava pra mim a imagem de como tinha que sair, aí eu ia me virar lá no código pra tentar fazer aquilo. Mas agora, pensar em como tem que ser o visual e como... não. Não, Rapaz, tem desafios que não tem o visual, fala assim, faz qualquer coisa. Que eu odeio, né? Eu não faço desafio de front-end, mas quando eu vejo desafio assim, eu odeio, porque eu não sou uma pessoa criativa, se eu fosse de front-end, eu ia chorar. E tem também que já vem o layout, fala assim, olha, esse é o layout desktop, esse é o layout mobile, e faz isso daí. Ou próximo a isso, né? Isso mas pode tem acontecer com o processo seletivo de front-end. Sim. Tem empresas no Brasil ou aqui que eles já têm um layout para você montar. Fazer isso com live coding deve ser tenso, viu? Não, mano, não tem como, gente. Não tem como. Nossa. Não. Isso com challenge seria bacana. Puta, leva o negócio pra casa, faz, resolve e beleza. Acabou, vai chegar e explica pra mim o porquê. Mas explicar visual é até mais difícil, né? Não, pior que não, porque tipo... No front-end, você decide lá se você usa, sei lá, Flexbox ou grid layout, ou tem algumas técnicas lá que eu só sei que existe, tá? E aí você fala por que você escolheu aquilo, por que não, o que você fez, fiz mobile first, não, sabe? Tipo, tem algumas coisas que você consegue discutir em cima de layout. Eu só sei porque eu vejo mais ou menos e às vezes eu tenho que fazer entrevista de front-end. Só por isso. Mas não sou a melhor pessoa para falar. Mas é isso, tipo, é bem tranquilo. Pergunta, tipo, eu vejo muitas perguntas de front-end de estilo, por que acontece? Às vezes você cria uma classe no CSS que influencia uma outra página que você nem sabia que influenciava, né? Tipo, como você pode fazer para que isso não aconteça, né? Quais são as melhores práticas para que isso não aconteça? Então tem melhores práticas para o front-end doido aí também. É que... É loucura. Eu geralmente, quando eu tenho que mexer com front-end, eu copio o que tem lá. Tipo, o que vocês estão fazendo? Vou fazer igual. Não, na verdade, nem só com front, né? Com back-end também. Às vezes você entra numa empresa nova, você fala, mano, estão fazendo isso mesmo. E aí, cara, coisas que eu peguei... Cara, é difícil. Teve coisas que eu já peguei de existir em classes e camada de negócio. E na página do front-end, na página ASPX. Na página ASPX tinha uma regra inteira de negócio chamando integração, chamando Gente do céu. integração SOAP, inclusive é um pouco mais antigo, mas chama integração. Nossa, bem cara, antigo. fazendo muita coisa. E ao mesmo tempo, essa mesma regra chamava um método da classe de negócio aí. Campeão, por que você desenvolveu já lá? Você tá no mudo, Denis, por algum motivo. Será que é Denis? Eu ouvi a boca do... Denis tá mal. Não, ele tá falando que eu tô ouvindo ele aqui. Só que eu não tô ouvindo ele no fone. Tá. Beleza. Não, eu tô vendo a boca dele mexer. Fala aí que eu te traduzo, Denis. Pode falar. Ele ficou quieto agora. Eu tô vendo. Tá dando. Não, nada. Seu fone não acabou a bateria, não? Ele falou que não, que escuta a gente. Vou passando o que o Denis tá falando aqui. Você não clicou no mudo, não? Não tá aparecendo como mudo. Agora você tá no mudo. Vê o seu microfone aí no Mas vamos falar mesmo. Aí, foi, voltou. Voltou, Oxi. Voltou. Muito bem, o que você tava falando? Porque eu já peguei casos de tela pra fazer conexão com o banco de dados. Pra fazer lista de coisas, sabe? Cadastro. Então, vai ter muito disso. Por isso que eu falo, se o padrão do lugar é fazer dessa forma, se é um negócio tão cagado assim, igual eu falei, eu vou perguntar pra alguém, falar, eu acho melhor seguir por aqui. Você tem certeza? E por isso que eu acho que o processo seletivo aí tem que ser muito baseado na vaga. E aí vai um ponto que eu acho que o porquê que eu não gosto do HackerRank. Porque o HackerRank raramente vai ser para vaga em específico. Ele pode ser, sei lá, se for uma empresa muito grande, às vezes, que tem 500 pessoas aplicando, talvez pode ser o primeiro filtro para não ter que mandar 500 testes para 500 pessoas e os avaliadores terem 500 provas para olharem e tal, parará. Eu acho que também já, hoje em dia, já nem
corre tanto. Talvez numa Amazon da vida tenha. E aí, beleza, o HackerRank, ok. Mas, você passar um HackerRank por um negócio, sei lá, que é totalmente voltado para cloud, ou totalmente voltado para um negócio desse aí, não vai ajudar a você definir que aquela pessoa saiba ou não se adeque com a sua empresa. A não ser que seja uma empresa puramente programada para criar algoritmo. Então, o HackerRank Eu concordo com esse ponto de vista do HackerRank, sim. E até mesmo pensando em dados, olhando pro hacker... E, assim, infelizmente tem muito lugar que ainda aplica. Olhando para nós, a gente aplicava HackerRank pro começo, tipo, como um filtro inicial, bem nessa pegada. E não mudava nada dos nossos resultados. Tinha pessoas que faziam 100% e passavam. Algumas coisas eram legais. Tinha pessoas que passavam e dava... Tem um índice, né, de quanto aquela pessoa pode ter copiado ou não o código. E Caramba, quando você avalia o resultado do HackerRank tem isso. Eita! Isso é interessante, porque você avalia mais índole da pessoa que está sendo entrevistada do que o código. E pode ser interessante. Mas ao mesmo... Índole no sentido, né, de que deveria ter feito. Mas, cara, você não prova nada. E quando a gente está desenvolvendo no dia a dia, quando que a gente não vai no Google, cara? Tem coisa que a gente vai copiar uma regra, uma lógica, uma ordem de alguma coisa... Se você lembra exatamente de como fazer então, uma ordenação... coordenação. Isso. É o mesmo exemplo. Criar uma fila específica de acordo com o dado de uma frase, não sei o quê. Converte números para letras baseado no número do alfabeto e faz... Cara, tipo, pelo amor de Deus. Mas HackerRank... Eu vejo mais gente usando HackerRank ou outras ferramentas desse estilo nas entrevistas do que Live Coding, por exemplo. Porque é mais fácil, né, de aplicar. Você larga e larga a mão. Exato, eu pago uma licençazinha lá e boto o cara para fazer. Quem passou vai para a próxima fase, quem não passou, pronto. É fácil. Ninguém precisa perder o tempo de uma equipe, de alguém da equipe, para poder avaliar. Mas o que eu faço agora nos challenge eu criei com meus challenge de back-end, eu criei lá no Postman mesmo, sabe? Uns testes para testar os resultados. Não é esse não, porque é REST, é o Postman. Soapy faz REST, eu acho. Faz REST agora? Já não... Faz. Há muito tempo eu não instalo isso. E aí eu rodo, que nem teve um cara que não passou. Os testes dele passavam, nos testes que ele desenvolveu, e não passava. E o código tava péssimo também. Tava, mano, muito ruim. Muito ruim. E aí eu só coloquei. Não funciona nos cenários. Aí, mas por que não funciona? Me perguntaram. Aí eu falei assim, não funciona. Eu tenho os mesmos testes que eu faço pra todo mundo, não funciona. Depois eu vi que a gente pediu pra ele criar, que precisava de query string, né? Dois parâmetros que era enviado... na URL. E aí ele criou um parâmetro diferente do que a gente pediu, tipo, um nome diferente. Por isso que não passou nos testes. Mas tava ruim, porque isso é assim, se não passa nos testes e a gente olha o código, porque eu sempre olho o código, e tá bom, a gente abre uma exceção, porque o código tá muito bom. Ou tem muita coisa que é plus, que a gente pediu como plus e tem, e a gente vê que foi um erro idiota, a gente passa, é óbvio. Mas não, tava péssimo. Então, tipo, não teve nem como salvar. Mas, mano, é complicado. Live Challenge eu acho muito mais simples, tipo, pra você desenvolver. Se você prestar atenção, é ler os requisitos. Mas aí existe muita coisa, pessoas que argumentam que o Challenge, a pessoa pode ter copiado ou pode ter pedido ajuda pra alguém fazer pra ela. Pode, com certeza. Mas aí chega na entrevista e não passa. Então. É a hora que a entrevista faz a verdade. Que nem, só que ainda tem um tipo de challenge, que aí é uma outra questão. Porque, que nem eu já peguei challenge que é, sei lá, coisas bem genéricas. Sei lá, faz um login com segurança, que cria uma API em REST e parará. Aí chega na empresa, você nem trabalha com isso. Entendeu? Tipo, ainda tem o estilo do challenge que tem que ser aplicado. Porque senão não faz sentido. Sim. Eu trabalho com determinado... Vamos supor um challenge que é... Muitas empresas pedem. Usa Kafka, usa AWS, faz deploy contínuo, faz não sei o que. Chega lá, eles usam nada. Eles usam um data center local, usa tecnologia antiga. Um dia a gente quer melhorar.
Não, aqui é muito baseado no que a gente usa no dia a dia. Um processo... E é um problema que teve aqui na empresa e virou um challenge com isso. Entendi. Um processo seletivo que eu gostei muito e que inclusive é onde eu tô até hoje, apesar de hoje eu não entrevistar mais assim, mas eu fiz o processo, eu tava no Brasil ainda, foi um challenge. Na verdade, teve um papo primeiro, né? Vamos conversar, tal, ver como é que é. E de cara, a pessoa que tava entrevistando, dá pra perceber que o intuito dela era saber se você não era um cuzão. Tipo, vamos conversar. Vamos ver como é que você é, o que você... tem muito esse negócio do que o entrevistador tá procurando, né? Foi bacana. Sim. Essa conversa. Ele falou, olha, eu vou te mandar um e-mail com um desafio e a entrevista a gente consegue marcar ao vivo pra você explicar o desafio daqui 3 dias. Cara, foi isso. E na época ainda eu fui no escritório procurar, porque a gente não tinha pandemia, Covid, né? Ainda. Não tinha Covid. A primeira foi por Skype, a primeira visual. A primeira com o gerente. E, cara, cheguei lá, fiz um projetinho bacana. Eles só tinham pedido pra fazer em Java, que era a única coisa que precisava ser. Eu lembro que na época eu fiz um projetinho... Não, eu acho que não foi nem Java, viu, que pediram. Porque eu lembro que teve uma discussão, nessa atual que você tá, né? Que teve uma discussão que você falou assim, qual tecnologia será que eu faço? E aí você escolheu Java até por eles usarem Java. Eu não sabia se eu usava Spring ou EJB3 na época, mas era Java. Ah, era isso? E aí eu acabei, por ser mais fácil e ter bem menos... na época, bem menos coisa pra me preocupar, eu fiz EJB3. Mas era da anotação e o Spring usava muito XML. Aqui caiu. Desculpa. A minha região tá chovendo e quando chove balança a árvore. E quando balança a árvore... Acontece isso aqui 3 vezes por ano. Então, e hoje foi um dia que resolveu acontecer. Nossa, ainda é fio em cima? Cara, não sei. Não na rua, mas em alguns pontos, eu acho. Alguma coisa assim. Quando chove e venta muito é o que acontece. Entendi. Mas é isso. Mas enquanto eu procuro a música... Denis, você já pode continuar o bagulho. Eu não lembro como é que cortou, eu vou resumir. O processo atual, o que eu acho que foi da hora, que eu fiz, foi o primeiro, teve um recrutamento, só para entender um pouquinho quem eu era e parará, aquela introdução básica que um recrutador faz, se faz sentido ou não seguir para a empresa. E aí tem a questão do inglês também, né? Que eles gostam de validar, se pelo menos dá para manter uma conversa e coisa do tipo. A segunda parte já foi com o manager da equipe. E aí ele introduziu mais a empresa e o produto específico que a gente ia trabalhar na empresa. Mais ou menos como que a equipe funciona, com quais tecnologias. Então foi um pouco mais aprofundado. E eu expliquei mais com base nisso, quais eram as minhas experiências nessa área. E meio que foi isso. E aí eu tive o próprio manager me encaminhou um challenge para resolver em 3 dias. E eles iam ficar um dia para avaliar e ele mesmo já marcou a entrevista para, tipo, no 5º dia, sabe? Então, que era para me justificar o challenge, meio que bater um papo do porquê que eu fiz, o porquê que eu fiz. E aí foi bem bacana, que o challenge já era quais tecnologias que a equipe usa, quais mesmas, exatas as tecnologias. O desafio era justamente porque como que os produtos deles iam se comunicar, mas ainda não tinha nada do produto. Quando eles acharam que, beleza, o Denis foi aprovado no challenge, a gente teve uma conversa continuando, na mesma reunião, já específico do produto, e aí o que acontece? Eles têm um produto legado e a gente ia migrar para uma nova stack, uma nova tecnologia, e aí as perguntas foram em como que a gente poderia resolver os problemas atuais da empresa, criando essa nova versão do sistema, vamos dizer assim. E aí foi conversado sobre, vale a pena fragmentar em vários microserviços, vale a pena fragmentar o banco de dados em vários bancos de dados, o porquê e tal, e a gente foi debatendo, até porque nem eles também tinham uma solução totalmente definida. E isso foi legal, porque foi justamente no problema que a gente ia ter como equipe, né, para resolver e para decidir junto. E aí é onde entra até a questão que eu acho que o Maico falou sobre o produto. No meu caso, a gente foi falar do produto depois que eu já tinha passado do challenge mesmo, que eles achavam que valeria a pena a gente já dar o próximo passo.
Só que foi na mesma reunião, no caso, né? E aí, beleza, eles curtiram. E teve um passo aqui que eu achei muito legal, que foi o último, que era a conversa com a equipe toda. Então eu tive uma conversa com toda a equipe, mas para falar quem eu era, conhecer eles e para ver se a gente ia dar match, né, com a equipe, porque eu trabalhei em equipe. E aí foi isso, foi nada técnico, foi nada... A gente não falou nada tecnicamente, eu não precisei falar sobre o meu histórico profissional, nada do tipo. Foi mais conversa do dia a dia, o que eu gosto de fazer, o que eles gostavam, de qual país eu era. E foi o que eu tinha falado no último vídeo, que todo mundo era de um país diferente, aí cada um contou como é que era os gostos do país, o que eles normalmente faziam por lá, e eu falei o que eu normalmente fazia, e foi isso, a entrevista final. Tipo, eu achei da hora que foi a entrevista final mais leve, né, não é aquela coisa muito pesada. E aí depois dessa entrevista final, o próprio pessoal da RH entrou em contato já com a oferta, com valores e tal, certinho. E esse pra mim é um dos melhores processos que eu fiz até hoje, porque meio que casou com tudo que eu espero realmente de um processo. Principalmente essa parte de conhecer a equipe antes foi da hora. E ter um problema para resolver que é um problema real que a empresa precisa. Sabe? Eu achei legal, eu tenho algumas empresas que no challenge já passa alguma coisa da empresa, alguma coisa do produto da empresa, eu já não curto, porque às vezes parece que você resolve e tipo, você está resolvendo uma coisa da empresa, entende? Desenvolvendo uma parte da Tá empresa. trabalhando de graça? Exatamente, mas fazer um challenge depois dentro da discussão mesmo é um problema da empresa, eu acho legal. Para mim, isso daí também é o melhor processo. É o que eu prefiro também fazer. Mas eu achei sensacional essa parte de conhecer a equipe. A equipe, né? Nossa, porque assim, uma das coisas que eu mais prezo... Você já olha a equipe e faz assim, não. Assim, uma das coisas que eu mais prezo é essa questão de comunicação entre equipe, com a equipe que eu trabalho hoje e com a equipe que eu posso trabalhar. Cara, se você pode conhecer as pessoas com quem você trabalhar e você vê que vai se dar bem, que as pessoas vão te acolher de alguma forma no lugar que você está entrando, ou então você demonstrar que a pessoa que está entrando é alguém que vai ser acolhido, cara, isso é espetacular. E uma coisa que é importante frisar muito é que o processo de seleção não é só a empresa avaliando a pessoa também tem que avaliar a empresa e ver se vai curtir trabalhar ali. Até porque se ela passar, ela vai ter que lidar com essas pessoas, ela vai continuar ali por um tempo, né? Então, é meio que uma avaliação para os dois lados. Então, essa parte é exatamente isso. Assim. Se você conhece a equipe, se você vê que a equipe está realmente disposta a trabalhar junto e tal, é interessante para quem está entrando, sabe? Uhum. É um estímulo a mais. Sim. Real. Realmente. Eu acho que o candidato tem que ter essa visão mesmo, que, tipo, não é só o lado da empresa mesmo que tá te avaliando, né? Você tem que avaliar a empresa. Não adianta você entrar em uma empresa, eu vejo muita gente entrando numa empresa, tá 3, 4 meses saindo da empresa, indo pra outra empresa. Uhum. Eu sempre que eu faço um processo seletivo, eu vou no Glassdoor ou em alguma ferramenta do tipo, ver a avaliação da empresa, sempre. Sim. Sempre. Aqui é, inclusive, uma das coisas que se preocupa muito. Quando a gente vai entrevistar alguém, e eu já dei uma mancada uma vez. Eu vou falar dessa mancada aí. Mas o RH, ele sempre está preocupado em fazer com que a experiência do entrevistado seja boa. Porque ele vai revisar e vai avaliar. E se a avaliação não for boa, ele não... Vai colocar um negócio que não é legal lá, entendeu? Sim, sim. Então, é uma preocupação da empresa. E aqui, quando tem muita concorrência, você tem que fazer a pessoa querer entrar aqui. Sim. Como já aconteceu, gente que a gente selecionou e falou, putz, cara, acabei aceitando da outra empresa porque o processo foi mais rápido ou porque... Cara, já chegou... Curtiu mais o ambiente, tem várias coisas. Né? Já aconteceu de eu chegar numa entrevista, o cara no começo da entrevista... Me desculpa, eu só entrei pra não te deixar sozinho, mas eu acabei de receber uma ligação que eu aceitei uma proposta de uma outra empresa que eu tava fazendo o processo. Ok, né? Vai fazer infelizmente te perdemos, porque assim, a primeira impressão que eu tive dele já no começo foi muito espetacular. Não, mas eu acho que precisa melhorar muito, viu, os processos, assim, tipo, as empresas entenderem esse ponto também, né? Uhum. Porque tem empresa que, mano, demora muito tempo o processo, muito tempo, é chato, ou não dá resposta, ou faz de qualquer jeito. Já teve empresa que uma das pessoas que fazia entrevista técnica não tinha jeito nenhum com pessoas, nenhum, tanto que tem uma revisão péssima dessa empresa, de uma entrevista que eu sei quem fez, que era essa pessoa que toda vez eu chegava no manager, não tem como deixar ele fazer entrevista, ele não tem esse perfil, ele não tem empatia pelas pessoas, então as empresas têm que aprender também, né? Sim, teve uma entrevista que eu ia participar de um dia e era a primeira entrevista da pessoa com a área técnica aqui.
E aí eu tinha virado à noite, acho que resolvendo algum problema. Vocês me conhecem e sabem que às vezes acontece isso. Resolvendo um problema e a entrevista era 9 horas da manhã. Um monte de gente mandando mensagem. E aí, você não vem, você não vem? Cara, eu fui acordar 10 horas, 10 e meia. Eu acordei, olhei pro celular, tinha a mensagem da pessoa da RH. Nossa, cara, muito brava mesmo, assim. Foi um negócio bem desagradável. Mas a sorte que eu tive é que o entrevistado foi alguém que foi tranquilo, remarcou, e foi remarcado tipo pro dia seguinte, no mesmo horário de manhã, saca? Então, mas... Mas já aconteceu isso comigo. Acho que a entrevista era tipo 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu acordei com a menina do RH me ligando. Eu tava atrasada 15 minutos. Aí eu tipo, alô? Ela, o rapaz já tá na sala. Eu, tô entrando. Aí tipo, mano, eu morri de sono, só arrumei o cabelo e entrei na conexão. Nossa, não. E cara, eu não tinha nem como, mesmo que eu tivesse acordado na hora, eu não tinha nem como fazer aquela entrevista, porque eu não tinha me preparado, sabe? Eu não tinha... eu geralmente preparo, putz, qual vai ser o challenge que eu vou passar? Qual vai ser o live code que eu vou passar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que... Tem que olhar o currículo da pessoa pra saber. Sim. Também isso acontece, muita entrevista, e acho que é uma das coisas que a gente não comentou. Muita entrevista que a gente começa, você percebe que a pessoa começa, então você... Aí começa, você trabalhou deixa eu ver aqui onde é que você trabalhou. Tipo, cara, você Nossa, tá lendo... assim, nem se preparou. Cara... Eu já peguei muitos casos. Não, eu já falo assim, ó. Fala um pouquinho da sua experiência. Eu não falo nem faculdade. Fala um pouquinho da sua experiência profissional. Aí a pessoa começa a falar da faculdade dela. Aí eu já fico assim... Tá, e o que vai me ajudar a falar isso, né? Tipo, aí começa, aí fala um monte de coisa, chega na experiência falando tequinho de nada. Aí quando ela tá falando tudo, a parte da escola, eu já... Normalmente eu leio sempre o currículo quando eu recebo. A primeira coisa que eu faço é ler o currículo. Claro que até chegar o dia da entrevista eu já esqueci. Aí eu, nesse momento, já abro o currículo, termino de ler e pronto. Mas esse negócio também sobre as pessoas depende muito dos valores dela e também dos valores da pessoa que tá entrevistando. Sim. Porque assim, tem gente que dá muito valor pra acadêmico. E já começa assim, com muito orgulho. E eu entendo o porquê. Sim. Apesar de eu não sentir o mesmo por esse tipo de coisa, eu tô muito orgulho. Eu completei um mestrado tal, em tal lugar, e com a nota aqui... X. Em Portugal, eles... Mas a questão, pra mim, é o seguinte. Tipo, eu não sei lá em Portugal, porque eu não olhei a grade. Mas as grades das faculdades no Brasil, pelo menos até quando eu estava no Brasil, é muito atrasado tecnicamente, vamos dizer assim. Tipo, tecnologicamente, é muito atrasado. Tipo, eu começo... O pior que eu tive aqui quando eu fiz o que tinha da época. Porque eu fiz Java... o banco de dados já era mais atualizadinho. Sério? Não. Cara, Mas eu fiz C, fiz C++, que é um pouco mais antigo, sim. Mas foi mais para entender lógica de programação. Sim. Não, eu tinha matéria de lógica separada. Aí, tipo, eu tive matérias... As minhas melhores matérias não foram matérias técnicas. Foram matérias de... como que era? Gestão de alguma coisa, que era com os professores... Essas pra mim foram péssimas. Não, mas é porque essas matérias, por algum motivo, tinham os professores que era de mercado. Né? Era professor que era, tipo um cargo altíssimo em banco, sabe? Tipo, era gente importante, assim. Então, eles sabiam como era o mercado e trazia. Agora, o povo técnico mesmo, eu tinha professor que não sabia nem aquela tecnologia que ela estava dando. Ela só deu porque foi o que sobrou para ela dar. Entende? Então, tipo... E aí, você aprende uma coisa que não era a realidade do mercado. Eu aprendi muito mais quando entrei como trainee, durante treinamento, e o que foi, do que realmente na faculdade. Então... tá. Mas aí eu acho que já é mais um pouco do professor, que nem meus professores já eram o contrário. Porque eles já eram... Os técnicos trabalhavam em empresas de TI mesmo. Inclusive, eu cheguei a trabalhar com um professor meu em uma empresa por coincidência. Nem sabia que ele trabalhava lá, nem nada, e a gente se encontrou e se bateu na empresa. Então, tipo assim, se a pessoa me fala da faculdade, falando do que ela fez, tipo, dos projetos que ela fez, ou por que ela fez aquilo, porque... Entende? Agora, só falar da faculdade, porque foi na aula, assinou presença...
não mudou nada pra mim, entende? Mas depende A gente muito. pode falar um tópico sobre isso. Sobre eu mesmo não faculdade, falo. Durante o processo de seleção, eu não falo toda a minha experiência. Não falo. Eu falo o que importa. Eu falo o que é importante para aquela vaga, como se fosse uma cover letter. Isso pode ser interessante também. Sim. Mas, por exemplo, tem às vezes entrevistadores que eles pegam o seu currículo e, na verdade, fazem perguntas específicas. Fala pra mim, diz aqui que trabalhou com integração REST e com autenticação com o ALF2. E você consegue explicar pra mim o que você fez nesse projeto? Tecnicamente, né? Porque a gente só coloca, né, no currículo e pronto. Nem sabe. Exato. Tipo, não fez nada, ou só participou da equipe, ou nem sabe lembrar uma coisa. É bom ter alguns processos de seleção que tem que olhar mesmo, porque eu lembro que eu olhando para uma empresa no Brasil ainda, no processo de seleção, e o cara trabalhou em algumas empresas que eu já tinha trabalhado. E ele colocou tecnologias que eu sabia que aquelas empresas não usavam. Isso é tenso. A Kit comentou aqui que vai cair energia depois desse trovão. Vocês estão ouvindo? O negócio aqui tá feio de chuva. Caraca, eu não consegui ouvir. Não, deu um trovão pesado aqui. Mas tá tudo bem. Por enquanto. Se cair, agora, pessoal... Já sabe. Se cair já sabe, por causa da energia. E pior que nem adianta... Não, nem adianta, nem... Segue o jogo, nem adianta eu colocar, por exemplo, aquele protetor de UPS, né? Pra segurar, porque a internet também cai. Vai cair. Sim. Então, e cai a internet do bairro, da vila. Nossa. Vamos lá. Tem um processo de seleção que eu não contei, pra mim foi como diz o próprio cara, foi o processo de seleção mais fácil da minha vida. O que aconteceu? Eu estava numa empresa, já trabalhando nessa empresa, feliz, tinha um gestor bem da hora e tal, e a empresa estava passando que essa equipe ia ser transferida do Rio para São Paulo, então ia ter que renovar mesmo, e me contrataram como a primeira pessoa, que é ser o líder técnico da equipe, e a gente ia contratar alguns desenvolvedores para tocar de São Paulo essa parte do produto específico. Isso acontece. Nesse processo de transição de equipe, o nosso manager que ia sair do Rio e ia voltar para São Paulo recebeu uma proposta e quis sair da empresa também. E aí improvisaram um manager que já estava na empresa lá, né? O cara puramente técnico, nada gestão. Puxaram ele de qualquer jeito. E nessa época eu estava no Rio. E aí ele foi pro Rio, ficar uma semana, que a ideia seria conhecer o produto e me conhecer pra gente conversar junto para voltar para São Paulo depois de uma semana. Ele ficou uma semana sem falar comigo, só programando lá o que ele ainda tinha da equipe anterior. Na sexta-feira, depois do almoço, aí ele me chamou. Aí ele se apresentou quem era e me chamou para uma sala. E aí a primeira frase dele foi: bom, prazer, meu nome é Josézinho, eu vou ser o novo gerente da equipe, acho que você já sabe que o gerente vai estar saindo e tal. E aqui a conversa vai ser uma entrevista, vai ser a entrevista mais fácil que você vai ter na sua vida, porque você já é contratado, eu não posso te demitir, então vai ser isso mesmo. A gente vai ter que trabalhar junto agora. E é isso, então eu queria te conhecer e parará e me fez tipo uma entrevista, sabe? Só pra saber quem você era. E foi horrível, porque esse cara não dava. Não, e foi uma entrevista porque ele precisava cumprir alguma coisa, ou foi entrevista só porque ele queria... Não, porque ele é louco. Ele é louco. Ah, entendi. Ele é louco. E a gente descobriu mais ainda que ele era muito louco e ele pirava em muitas coisas. Entendi. Muitas paradas nada a ver. Que coisas que no Brasil acontecem muito em muitas empresas, que nesse esquema, que trabalhar em e-commerce, às vezes tem que virar à noite por algum problema, e aí no outro dia tu chega 10 da manhã e ele falou, pô, chegou 10 da manhã hoje. Eu falei, mas ontem eu tava aqui virando a noite, você tava onde? Dormindo na cama quentinho, né? Então... Cara, isso é uma coisa que eu não vejo mais acontecendo na empresa que eu tô, e eu acho que não é comum aqui. Esse negócio de, você tá chegando tarde, você tá saindo cedo. Isso é Brasil, cara, isso é Brasil. Cara, é muito comum isso no Brasil, né? Sim, eu não tenho aqui já é o contrário, aqui uma vez eu tinha pedido férias, só que ia rolar uma entrevista de um carinha que eu queria conhecer, né, durante a entrevista,
E aí eu entrei na entrevista e tal. E aí meu manager não comentou nada, lógico, né? Que tinha um candidato junto. E aí eu saí e não falei mais nada. E isso foi numa sexta. Aí na segunda eu ia ter o X1 com o manager. A primeira pergunta dele foi o que eu tava fazendo na entrevista se eu tava de férias. Cara, é realmente... Esse tipo de mentalidade é muito, muito bacana. E eu já te participei de entrevista no Brasil que me perguntaram: você se importa em ficar a mais, alguns dias até mais tarde, dependendo... É incrível como que isso é um padrão lá, né, cara? É um padrão. Que faz parte do processo de seleção você querer... Uhum. Mas, Denis, você já teve entrevista aqui em Portugal que o entrevistador era nesse nível, lembra? Aquele lá, o que importa mais, suas férias ou seu... Conta aí. Cara, esse também foi um processo de pra seleção. ter que ter férias tem que ter trabalho, é tipo isso? Não, Tipo não. isso. Olha só a situação. A empresa era interessante, eu queria trabalhar nela, até porque ela é uma empresa também alemã, só que tem uma parte do Brasil e tal, e a forma de contratação deles era interessante. E aí, beleza, cara, a gente teve uma conversa muito de boa, eu fiz uma apresentação para ele, até porque meu cargo ia ser um pouco mais de comunicação, de ajudar as pessoas a resolver problemas, que também era na área de performance. E eu fiz uma puta apresentação para ele, como se fosse parte da entrevista, como se fosse um teste, sabe? Então eu ia apresentar para ele a plataforma, como que a gente poderia resolver problemas e tal. E aí ele curtiu pra caramba a apresentação. E aí ele falou: cara, você se importa de apresentar isso pro pessoal da empresa também? Porque essa nossa área vai ser nova e tal, e a gente tem que convencer eles a usar a plataforma. Eu falei: cara, apresento, sem problema. Vamos que vamos, né? Só que ele desmarcou o dia da apresentação a primeira vez e depois eu ia estar de férias. E aí eu avisei pra ele que eu ia estar de férias e tal. E beleza. Meio que morreu, ele deu uma sumida. Aí ele marcou um dia X, eu falei: cara, eu não consigo porque eu vou estar viajando. Aí ele falou: e dia Y? Eu falei: ó, eu ainda vou continuar viajando porque minha tia veio do Brasil, estava em Portugal e a gente tinha combinado de conhecer várias cidades, mas eu tô com um notebook. O que a gente pode fazer? Se você puder abrir uma chamada, eu faço toda a apresentação virtual, tipo, sem problema nenhum. Você pode juntar a pessoa na sala, ou cada um pode estar virtual, e é uma apresentação normal. Vou passar. Você ainda deu uma solução pro cara. Aí a pergunta dele foi: mas por que você não pode vir? E na época eu morava em Lisboa, que é quase sul de Portugal. Eu já estava pro norte de Portugal. Eu falei: cara, não tem como eu voltar, é impossível, tipo, eu já tenho reservas, já tô cometendo, não tem como mesmo voltar e cancelar. Ele: mas o que é mais importante para você, seu futuro ou suas férias? Minhas férias, aí, ué. Não, aí eu falei: cara, meu futuro, tu acha que trabalhar na sua empresa é o meu futuro? Tipo, de várias empresas que existem no mundo, de várias coisas que existem no mundo, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu trabalhei, meu futuro vai ser baseado na sua empresa. Ele: não, você tá me entendendo errado e tal. E aí a gente fechou o processo e eu falou. E abraço. Se o cara que tá te entrevistando já tem essa mentalidade, amiguinho. Não, e o pior, era pra trabalhar com ele. Não. Não. Não aceito, mano. Não. Assim, eu acho que também é um pouco de privilégio que a gente tem pelo tempo de experiência e coisas que a gente já aprendeu, da gente poder meio que escolher e poder falar não. E exato. Hoje eu tô num ponto que se eu ver alguma empresa que tem alguma coisa que eu não quero, alguma coisa que eu não gosto, ou que não combina com o que eu tenho de valores, eu não vou entrar. E até mesmo dentro do processo seletivo. Se o processo seletivo for alguma coisa que eu vou ficar desconfortável em fazer, não vou entrar. Desculpa. Já teve processo que eu não continuei porque eu vi nas avaliações que, tipo, não fazia muito sentido o processo. Tipo, imagina alguém de front-end que vai mexer só com front-end ali, com React ou Angular, ou o que quer que seja, JavaScript puro. Só aquilo, não vai mexer em nada no back-end, tem que ficar respondendo questão de banco de dados. Então. Tipo, o que vai mudar no dia a dia? Ela vai deixar de passar porque ela não respondeu como faz uma query XPTO? Tem, tipo, aí eu vi lá um monte de gente reclamando das mesmas coisas que não fazia sentido, sabe? Que era tipo um processo genérico para qualquer cargo. Aí eu, não.
Tava em um monte. Tipo, eu ia perder mó tempo fazendo 50 milhões de processos. Então, sorry. Cara, e é muito estressante o processo seletivo. É. Porque, querendo ou não, a gente não faz processo seletivo para um lugar. Normalmente você aplica pelo menos para uns 10. E aí tem umas que enrola e tal, e quando vem tudo de uma Vem vez. tudo de uma né? vez. Nossa. Não compensa, às vezes, investir e perder tempo com alguns processos desnecessários. Foi que nem uma empresa aqui na Alemanha que eu queria trabalhar antes de vir para cá. Eu tinha ouvido falar dela, e como eu já tinha trabalhado com e-commerce, essa empresa de e-commerce, falei, cara, é uma empresa da hora que deve ser de trabalhar. É bem conhecida, o estilo deles parecia ser muito legal. E aí, durante o processo, o primeiro teste que eles me mandaram foi um hacker rank. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer porque eu já tenho processos bem mais interessantes. E aí eu fui pesquisar como é que funcionava o processo dessa empresa que mandou o hacker rank. E todo mundo reclamando também, que era uma coisa genérica, e aí era 10 etapas, porque eles faziam hacker rank, faziam live code, faziam challenge, faziam não sei o que. Eu falei, cara, eu não tenho tempo para isso e já estou curtindo os outros 3 processos que eu estou fazendo. Vou me dedicar a esses processos que, para mim, me dá mais match, sabe? Que me adequa mais com o meu estilo. Não, e aqueles processos que te cortam, e aí olhando o contrário, que te cortam sem saber o que você sabe? Nossa. Cara. Mano, falando disso, eu lembrei de um exemplo que você falou de hacker rank, de fazer eu lembrei de uma outra coisa. Antes quando eu tava no Brasil, trabalhando na mesma equipe que a Bia, e acho que você também tava na época, Denis. Eu tava fazendo algumas entrevistas e procurando vagas fora do Brasil. Não era... Inclusive, E aí uma dessas vagas era uma vaga para ir para Irlanda, se eu não me engano. Acho que vocês lembram quando eu tava participando desse processo. Uma vaga bacana, tudo. Conversei com a pessoa, com o cara lá de RH, né? Que era que é de uma empresa de RH, né? E aí eu mandei meu currículo, ele gostou, tudo. Quando chegou na empresa, me cortaram, o cara me explicou, me cortaram porque a minha experiência era como arquiteto e não como desenvolvedor. Porque você tá trabalhando como arquiteto, não, mas espera, qual o problema? E depois eu soube de pessoas que continuaram o processo e fizeram prova, né? E aí eu fui ver a prova que fizeram. Cara, prova básica de JB, tudo que era muito, muito simples na época, sabe? E as pessoas acabam te cortando só porque falam, não, peraí, se a pessoa tá trabalhando como X, não quero. Tchau. Sim. Filtra. É zoado. Cara, mas eu ainda acho pior os casos que eles te cortam, mas nem te avisam. E aí tu fica esperando pra sempre. Não sei se você já passou por isso. Não, tipo... esse caso foi isso, mas na verdade eu só fiquei sabendo porque o cara da empresa, eu comecei a encher o saco dele por e-mail. Que demorou um mês e meio, assim. Então. Ghosting, né? O que o pessoal usa no. O novo termo que o pessoal usa é o ghosting, cara. Não, horrível, não, cara. Horrível. Pô, pelo menos fala o porquê você não foi aprovado. Também tem essa, né? Dá um feedback real, né? Pra você saber o que você precisa melhorar. E não. Não, porque às vezes não só, responde, não às passou. vezes é genérico. Mas vocês acham que a empresa ela tem obrigação de te dar um feedback honesto? Sim, eu vou dar um exemplo, ok? Se você não vai continuar o processo, você não explica por quê? Ou porque você conseguiu uma empresa na outra. Você conseguiu outra empresa, ou outro emprego em uma outra empresa. Sempre fala o porquê de você não continuar o processo. Mas você é obrigado a falar? Não, mas eu acho que é justo. Então, é uma troca. É nesse ponto que eu quero chegar. Tipo assim, a empresa. É uma cordialidade bacana. Que Exato, eu acho que é importante, primeiro, para a pessoa entender o porquê que ela não passou, para talvez melhorar ou ver que realmente ela não se adequava com aquele perfil, para não se desanimar também. E outra, porque, cara, querendo ou não, eu sei que a empresa não tem que investir esse tempo, mas a pessoa também investiu tentando se dedicar para aquela empresa por um momento. Por mais que não tenha sido um funcionário da empresa, ele investiu um tempo dedicado para aquela empresa para dar o melhor, para tentar alguma coisa nela. Então, acho que é justo, pelo menos, também para o cara que não aceitou a oportunidade ou para a empresa, pelo menos falar o motivo, sabe? Não precisa entrar em detalhe, tipo, eu vou receber mais na outra empresa, não sei o que. Não, só... Mas eu acho que assim, na empresa pode causar alguns problemas. Principalmente que a gente tem muita rede social
E, por exemplo, eu já entrevistei pessoas que eu não dava pra passar a pessoa, porque a pessoa era, além de tecnicamente não se deixou bastante a desejar, era difícil de conversar. Era uma pessoa que já chegou irritada na entrevista. Então eu não ia passar. Uma justificativa poderia ser justamente a questão do perfil. Infelizmente o seu perfil não se encaixa com o que a gente está precisando nesse momento e tal, alguma coisa. Mas político, existe uma sabe? questão, e sim, mas existe uma questão de segurança do entrevistador. Porque às vezes o entrevistador, ele não quer se identificar nesse ponto de falar, olha, você não se deu bem com tal pessoa e talvez... E quando você está sendo entrevistado, por exemplo, aqui existe um processo de entrevista, isso para todas as empresas, tá? Amazon, Facebook, várias. Onde existem 4 entrevistas durante um dia, então a pessoa fica 4 horas fazendo entrevista. Nossa. E aí, uma dessas entrevistas, você não bateu de frente. E aí, justamente vem a resposta desse tipo. Ah, então, pelo perfil e coisa desse tipo, a pessoa você não passou. Se você explicar isso, você tá dando a letra de quem que falou. De quem foi que falou isso. Eu acho que deveria ser assim, olha, você não faz o perfil da empresa. Falou, isso, tchau. ou Nossa não, cultura é outra. Ou às vezes a pessoa não faz o perfil da vaga. Teve gente que eu fiquei tristíssimo de não ter contratado, porque ele simplesmente... E assim, eu tinha dado um super ok pra ele, assim, tipo, essa pessoa tinha que entrar e mesmo que cria uma vaga pra ela. Mas essa pessoa não passou por conta daquele problema a diferença que eu falei da pessoa ser mais devagar ou mais rápida pra resolver. Essa pessoa era uma pessoa que pensava mais e fazia certeiro. Mas que nem quando a pessoa é assim, tipo assim, mano, a gente queria muito essa pessoa, mas alguma coisa barrou ela para essa vaga específica. Quando o meu manager ele vai fazer o feedback, ele fala assim, olha, para essa vaga não casou, mas com certeza a gente vai entrar em contato com você no futuro para vagas futuras que a gente não precisa de tal coisa, entende? Já aconteceu. Sim, acontece, mas o RH, acho que até pra não dar esse tipo de expectativa, eu acho que pode entrar até algum problema legal, sei lá, dependendo de como for. E falando do país onde eu tô, aqui tudo se processa, né? Tá. Aqui também. Então. Aqui tem um problema tão sério que se, tipo, sei lá, eu fui num restaurante e coloquei no Google alguma reclamação daquele restaurante, se eu não tiver como provar, ele pode me processar. Meu Deus. Ninguém faz avaliação de nada. Não faz. Não, eu posso avaliar, mas, cara, seja justo na sua avaliação. Tipo, nesse específico dia, minha comida veio fria, beleza? É uma coisa. Agora tu chega lá, não, o restaurante não presta, a comida é muito ruim. E aí, cara, calma aí. Cara, tem Twitter na Alemanha? Tem Twitter na Alemanha? Cara, não sei como é que o povo aqui usa, pra ser sincero. Nossa, porque... Deve ter, mas não deve ser tão que nem no Brasil, da galera falar muita loucura, não. E nem que nem Portugal, que Portugal o povo gosta de xingar na internet. Não, acho que a maioria das pessoas, Estados Unidos, Portugal, mano, aqui você vê muita gente, o pessoal chama de, como é que é? Dumpster Fire no Twitter, né? Que é basicamente, você posta qualquer coisa, sempre vai ter alguém falando por que você tá errado. E o Reddit também é assim. Mas sempre vai ter alguém falando por que você tá errado, explicando, ou então alguém só querendo te derrubar, sabe? Causar discórdia. Só querendo causar discórdia, assim, vai. Isso é normal de tudo. Mas eu acho que na Alemanha, se tiver alguma coisa desse tipo, se tiver essa questão de processar, ferrou, bicho. Se reviu dá problema, pensa no Twitter. Não sei com a parte do Twitter e do Facebook, realmente não sei. Eu sei que pelas avaliações do Google ali, pode rolar processo assim. Que legal. Bacana. E aí? Acho que é isso aí, né? A gente falou bastante coisa. A gente respondeu algumas coisas. Na hora que caiu tudo aqui, eu perdi um pouco do histórico. Perdemos perguntas. Puxa, desculpa, gente. Mas eu acho que pode ser que daqui a pouco minha energia caia de novo, inclusive. Não. Mas acontece. É isso, né? Acho que todo mundo acha que o último processo do Dentes foi mais interessante, né? Eu acho que é o que eu fui mais bacana. É o ganhador daí, só parabéns. É isso aí. Parabéns não, foi pra empresa, eu não ganhei nada com isso. Ganhei o emprego. Não, mas
Processo bacana, você se sentiu bem. Você ganhou, se sentiu bem, tá vendo? Foi interessante. Tem processo que você sai um lixo, fala, puta merda. Porque eu Cara, continuo esse tem treco. uns que eu não quero comentar, não, porque É triste. foi horrível. De sair muito nada a ver. Tipo, falar, cara, eu vou até parar com os processos por agora, porque eu acho que não faz sentido. E ser só por causa daquele processo específico da pessoa ser bem sem noção mesmo. E eu acho que ela não acordou bem e ela falou, cara, eu vou destruir a vida de alguém hoje. Acontece, É por bom, isso que live code também pode dar esse tipo de problema. Eu acho que nos processos é complicado, porque, tipo, às vezes a gente acaba esculachando uma empresa por causa de uma pessoa do RH, sabe? Que, tipo, não que a cultura da empresa toda seja assim, mas aquela Por isso que eu pessoa acho fez interessante merda. você conhecer a equipe antes de topar ou não entrar. Sim, Porque não é a empresa que é completamente ruim ou completamente boa. É a sim. equipe que você tá, que né? A empresa que eu curto pra caramba. Mas pode ter pessoas de outras equipes que detestam e colocam a empresa que a empresa é ruim, mas Sim. é a equipe dela em específico que não é tão interessante. Sim. É isso mesmo. Só aí, amiguinhos. Quer encerrar, Bia? Beleza. Claro, sempre. Então é isso, né? A gente finaliza nosso segundo episódio falando um pouquinho sobre os processos de seleção, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, dá feedback aí pra gente. Durante a semana a gente já coloca a próxima enquete, né? Falando qual vai ser o próximo episódio. Então fica de olho aqui no canal no YouTube, porque a gente coloca aqui sempre aqui no YouTube, disponibiliza para escolher qual é o próximo episódio. Isso. Uma coisa que também que a gente vai fazer e provavelmente a gente vai começar a revezar, mudar, né? A gente hoje falou das nossas experiências e a gente tem tópicos relacionados à nossa experiência, mas provavelmente a gente vai fazer um revezamento a cada podcast que a gente fizer. A gente vai... Um deles a gente vai falar sobre o que a gente acha sobre determinado assunto e um outro vai ser experiência, ou o que a gente acha, e a gente vai colocar quais são as 3 próximas opções do próximo, do que a gente... dos achismos, né? Que Nossa, é o que a gente vai chamar de achismo. E a gente vai brincar com esse revezamento aí de assuntos. Exato. Ok? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até. Um beijo. Tchau. Beijo, Eli. Valeu. Até mais. Até mais.